Fala, meu aluno, fala, minha aluna, tudo tranquilo com vocês? Tá tudo bem? Tudo na paz? Toma seu chazinho? Toma seu café? Vai ficar tudo bem, cara. É legislação estadual. Cara, são 5 questões na sua prova. Cara, é isso. Só lembra de ler a legislação, tá? Só isso, cara. Só isso você precisa fazer. Ler a legislação, prestar atenção na minha aula e vai ficar tudo bem, cara. Você vai conseguir fazer a sua prova tranquilamente, beleza? Bora aqui pra tela. Nós estamos agora no artigo 60. Não será promovido o policial civil que na data da abertura do processo de promoção, o que vai acontecer? Ele tiver registrado 6 ou mais faltas não abonadas, tá? Nos últimos 12 meses. Guarda isso aí. São 6 ou mais faltas que não estejam abonadas nos últimos 12 meses. Guarda todos esses números. Se estiver respondendo a procedimentos administrativos cujos fatos se revistam de excepcional gravidade e que sejam puníveis com pena de suspensão igual, ó, cara, por favor, igual ou superior a 60 dias ou demissão. Então não é 60 dias, é igual ou superior a 60 dias. Igual ou superior a 60 dias. Não é superior a 60 dias. Ou, claro, a demissão. Também responda à ação de improbidade administrativa, inquérito policial ou ação penal cujos fatos se revistam de excepcional gravidade. Cara, você tá percebendo um negócio aqui? Só um asterisco. Aqui eu não tô falando em trânsito julgado. Eu não tô falando que acabou. Eu não tô falando em trânsito julgado. Então aqui o que eu tô falando? Que ele esteja respondendo. Então não tô nem falando em trânsito julgado, tá? Então guarda isso. Falou em trânsito julgado, aí é outra situação. Aqui a gente está falando na pessoa que está respondendo esse tipo de procedimento. Que também tenha sido denunciado ou figure como réu em ação penal pela prática de fatos que se revistam de excepcional gravidade, vedada a exclusão nos casos de infração penais de menor potencial ofensivo. Registre em seus assentos funcionais punição administrativa nos 180 dias anteriores a abertura do processo de promoção no caso de imposição de penalidade de advertência. Registre em seus assentos funcionais punição administrativa nos 2 anos anteriores à abertura de processo de promoção no caso de imposição de penalidade de suspensão. Tenha condenação criminal olha aqui, ó, aqui a gente está falando com trânsito em julgado não reabilitada. Aqui a gente está falando de trânsito julgado, mas é o que? É condenação criminal. A gente não está falando de procedimento administrativo, a gente está falando sobre condenação criminal. As normas regulamentares constarão em ato do Conselho Superior da Polícia Civil, em especial no que diz respeito ao direito ao recurso no processo de promoção. Então, claro, tudo dentro do contraditório e ampla defesa. As vedações de participação no processo de promoção não representarão óbice a realização de cursos necessários para a habilitação no processo, assim como na hipótese de existência de procedimentos administrativos e criminais com acordo de não persecução homologado ou ainda o termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, de conduta formalizado pelo servidor. Será garantido o ressarcimento por preterição ao policial civil que tenha sido excluído indevidamente do processo de formação. O que eu quero dizer com isso? Que vai ser totalmente ressarcido o policial, no caso dele ser retirado do processo de promoção, ali ele vai ser ressarcido por essa retirada indevida. Bem como aquele que tiver sido excluído e posteriormente venha a ser absolvido, tenha o procedimento arquivado ou tenha reconhecida a prescrição ou pretensão punitiva no procedimento ou processo que resultou a exclusão. Inclusive, claro, nos casos de acolhimento do pleito revisional disciplinar ou de revisão criminal. O ressarcimento por preterição deverá abranger todas as promoções que teriam direito ao servidor se inexistisse o impedimento. Então, vamos supor que, por acaso, ele recebeu ali 2 negativas de possibilidade de concorrer à promoção. E aí foi definido ali, teve todo o procedimento de recurso e foi verificado que toda essa parte ali foi errada. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter restituído toda a parte de dinheiros e ele vai ser recolocado ao posto que ele deveria ter, ao classe, ao nível que ele deveria chegar, se não houvesse este impedimento. Entendido? Deferido o pedido de ressarcimento, as devidas retificações finais deverão ser realizadas até o início da abertura do processo de promoção subsequente ao ato de reconhecimento.
O pedido de ressarcimento decairá em 1 ano contado do trânsito em julgado da decisão judicial ou administrativa que o absorver determinado o arquivamento, reconhecer a prescrição, pretensão punitiva ou acolher pleito revisional disciplinar ou revisão criminal do policial civil, que ocorrer por último. É vedado. Como que pode vir na tua prova também? Vou colocar um sinônimo aqui, defeso. Defeso é a mesma coisa que vedado, tá? É vedado o reconhecimento do direito ao ressarcimento por preterição pelo reconhecimento da prescrição da preterição. Então não pode. A concessão prevista do caput desse artigo somente poderá ocorrer após a disponibilidade orçamentária. Então, não é direito adquirido, é desde que tenha também, claro, orçamento financeiro. A lotação, aqui, ó, é o ato administrativo que consiste na designação dos servidores ao quadro permanente de policial da Polícia Civil. É lotação que se chama isso. Os policiais civis terão lotação no Departamento de Polícia Civil do Estado do Paraná. Opa, apertei aqui. Remoção é deslocamento do servidor de ofício a pedido no âmbito da Polícia Civil com ou sem mudança de localidade e tem como objetivo principal atender a necessidade do serviço e assegurar o efetivo pessoal necessário à eficiência operacional e administrativa. O que é isso aí? Remoção. Quando que vai ocorrer a remoção? Primeiro, de ofício, no interesse da administração. Então, a administração está solicitando que você seja removido. A pedido independente do interesse da administração e a pedido a critério da administração. A remoção do pedido, independente do interesse da administração, dar-se-á para acompanhamento do cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União e do Estado do Paraná, que for deslocado no interesse da administração, bem como por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro, dependente, tutelado ou cratelado que viva às expensas e conste o assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. O que quer dizer isso, meu Deus? É um parágrafo muito gigante. É como que funciona a remoção. Você tem a remoção de ofício. Então, a administração vai solicitar que você saia, por exemplo. Você tem duas possibilidades. Você tem a remoção. A remoção na mesma localidade. Então, você está trabalhando na 15ª em Cascavel. Você vai trabalhar na Delegacia da Mulher ou na de Furtos e Roubos, mas dentro da mesma localidade. Ou você tem a remoção trocando de localidade. Então, você vai sair daqui de Cascavel, você vai para uma delegacia em Capanema, ou você vai para Francisco Beltrão, ou você vai para Engenheiro Beltrão. Então, você tem esses dois tipos. Mas quem solicita é a administração. E a gente vai entender que tem diferença. Mais para frente, que a gente vai entender que tem diferenças entre isso. Aí você tem independente do interesse da administração. Então, quer dizer que o servidor faz essa solicitação de remoção. Um desses exemplos é que você tem um cônjuge, você tem um companheiro, que ele também trabalha para a administração pública, seja da União, dos Estados, em que esse companheiro ele vai ser deslocado, ele vai ser removido para outro lugar. E você vai acompanhar esse companheiro. Mas acompanha só tipo de ladinho? Não, você também vai ser removido para aquele local. Isso, claro, tem várias possibilidades, mas guarda isso na cabeça para não complicar muito. Essas são as possibilidades. Que o parágrafo 2º diz o quê? As modalidades e procedimentos para a remoção serão regulamentados por ato do Conselho Superior da Polícia Civil e a remoção será efetivada por ato fundamentado da autoridade competente. A remoção, daí a gente falou até agora da remoção do mero mortal, do peão, que é o APJ, é o papiloscopista. Quando a gente for falar de remoção de delegado, aí é um pouquinho diferente. A remoção dos delegados se dará por ato fundamentado da autoridade competente ou observado, claro, a aprovação de quê? 2/3 do Conselho Superior. Então tem uma diferença. O mero mortal ele só vai, o delegado, claro, ele também tem que passar por uma aprovação do Conselho Superior da Polícia Civil. Defesa vedada a remoção do policial civil para acompanhamento do cônjuge ou companheiro quando se tratar de primeira designação do servidor policial ou do familiar. Aí quando a gente está falando daquela primeira designação, daqueles primeiros 3 anos ali. As remoções a pedido na forma regulamentada pelo Conselho Superior da Polícia Civil deverá ser considerado o direito constitucional da proteção da entidade familiar. É isso. A fundamentação para ser verificado a questão da remoção do servidor é para você proteger
a família, a entidade familiar. Então, por isso que quando o seu companheiro pode ser mandado para Curitiba, cara, você acha que existem famílias que conseguem sobreviver a essa distância, mas a entidade familiar fica um pouco fragilizada. Então, pensando no bem-estar da família, você também vai ser removido para Curitiba, no caso do exemplo aqui. Defesa, remoção por interesse da administração, quando se tratar de policial civil, gestante ou lactante, até o 6º mês após o retorno da licença maternidade. Ou quando se tratar de servidor cônjuge dependente com até 24 anos, seja portador de deficiência ou outra neuroatipicidade, no qual a remoção interfere no processo natural de aprendizagem, que a gente entende que tem certas, eu não digo deficiências, mas particularidades, em que você vai ter uma pessoa com um espectro autista e ela vai ter uma dificuldade os principais problemas de uma pessoa com um espectro autista é sair do padrão, sair do normal dela, sair do que ela entende como é aquilo para ela. Você tirar essa pessoa da zona de conforto, alguém que tenha o transtorno de espectro autista, tirar essa pessoa da zona de conforto, às vezes é mais fácil você dar um soco na criança e deixar ela ali do que fazer ela sofrer esse tipo de coisa. Sim, nesse nível de complexidade, sim, uma pessoa com espectro autista, ela tem muita dificuldade em adquirir novos hábitos, novas habilidades não, mas sair da zona de conforto é uma questão extremamente complicada para uma pessoa com espectro autista. Parágrafo 8º. A remoção deverá ser precedida de declaração de disponibilidade orçamentária para que haja o imediato pagamento da respectiva indenização, claro, nos termos da lei. Será concedida ajuda de custo por remoção para compensação de despesas do policial civil que, em virtude da remoção, aí é somente por interesse da administração pública ou a pedido, mude de domicílio para exercer as suas atribuições em caráter permanente. Então, não quer dizer que você vai trabalhar, você está lotado aqui em Cascavel e você vai trabalhar ali 7 dias em Toledo, por algum motivo qualquer, não quer dizer que você tem direito a essa ajuda de custo. Você vai ter direito à diária, mas não porque você só vai receber ajuda de custo. Nesse caso aqui, quando houve a transferência de local de forma permanente, tá? A ajuda de custo por remoção compreende todas as despesas da policial civil e de sua família, com combustível ou passagem de transporte de bagagens e bens pessoais de valor, de uma remuneração mensal ao qual o servidor percebia por ocasião do ato administrativo, sendo, claro, dispensada a apresentação de comprovante de gastos. O pagamento será devido após a apresentação via protocolo dos comprovantes. A ajuda de custo por remoção será paga em uma única vez a cada intervalo mínimo de 2 anos, salvo nos casos de remoção por interesse da administração pública. Então, assim, eu vou receber ajuda de custo. Vamos pegar aqui. Trabalho hoje em Francisco Beltrão. Hoje trabalho em Francisco Beltrão, mas eu quero me mudar para Cascavel. Então, é a remoção a pedido. Então, foi deferida a minha remoção. Eu vou morar aqui em Cascavel agora de forma permanente. Então, vou receber uma ajuda de custo? Vou receber ajuda de custo. Se eu por acaso quiser mudar, quando que eu vou receber ajuda de custo de novo? Daqui 2 anos. Se for eu que pedir. Se for por interesse da administração pública, aí é caralho. Tá? Aí guarda isso que a administração meio que pode tudo. Claro, tem os limites, a gente vai entender que tem alguns limites que também não é bagunça, né? Mas você pensa que a remoção a pedido é a cada 2 anos. A ajuda de custo por remoção não será paga no caso de remoção quando for requerido pelo servidor e autorizado pelo conselho que este permaneça residido em sua origem. Na remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro, a ajuda de custo por remoção será paga ao policial civil apenas após a comprovação de que o cônjuge ou companheiro não recebeu verba de natureza ou finalidade. Então, ali é uma questão de vedação ou enriquecimento ilícito. É só um dos dois companheiros, então vamos pensar que são 2 funcionários públicos, só um deles pode receber essa ajuda de custo.
Se por acaso sua excelentíssima já recebeu, não tem por que o policial civil receber. Então, ou um ou outro, tá? O policial civil ficará obrigado a restituir integralmente a ajuda de custo por remissão recebida no prazo de 10 dias úteis, quando injustificadamente não se apresentar na nova sede. A ajuda de custo por remoção não será paga ao servidor policial recém-admitido, nomeado para ter exercício em local diferente daquele que reside. Viu como que é fácil? Viu como é tranquilo? Beleza? Não esquece de ler a lei seca e lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e aí você vai ter tudo o que você precisa para estudo. Beleza? Forte abraço, fica bem. Abraço!